concelho de Vila Nova de Famalicão tem muitas festas, romarias ao longo do ano. Claro que o verão é o ponto alto destas festas e romarias que vão acontecendo no arciprestado de Vila Nova de Famalicão, mas que este ano sofreram, o ano passado também já o sentimos, um revés e uma alteração profunda. Fala-se naturalmente das festas, é certo, mas com muitas limitações devido à pandemia. Mas não é disso que estamos a falar hoje, nem é isso que vamos dar destaque. Vamos sim dar destaque e continuar a dar destaque às festas que vão acontecendo no concelho e por isso estamos hoje em Cabeçudos, neste belo local. É um dos locais mais bonitos do concelho de Famalicão e que fica desde já o convite para as pessoas visitarem, que é aqui junto e o espaço aqui exterior na Capela de Santa Catarina em Cabeçudos. É exatamente sobre estas festas que vamos falar nos minutos que se seguem e já nos habituamos a ter como guia o Padre Nuno Vilas Boas, que nos vai falando destas festas que vão decorrendo nas freguesias de Esmeriz, de Cabeçudos. Neste caso, Sr. Padre, trata-se das festas de Santa Catarina, que apesar deste ano estarem limitadas por causa da pandemia, continuam a ser muito importantes porque voltamos a dar importância à parte religiosa. Sim, muito bom dia e obrigado pelo convite a todos aqueles que ouvem, também em nome da comunidade, da Comissão de Festas, que aceitou ao fim e ao cabo o convite neste ano assim tão limitado de levar até junto das pessoas, dos peregrinos e dos devotos, a devoção a Santa Catarina. Este ano, e uma vez mais, centramos-nos naquilo que é essencial, esta dimensão da fé, mas também do encontro entre as pessoas. Portanto, isso não fica esquecido, não fica descuidado, porque haverá encontro aqui neste espaço tão bonito, como disse, e tão amplo. E ao mesmo tempo também haverá o outro encontro, que é o encontro tão querido aqui nesta nossa comunidade, que é em cada casa, em cada família. O almoço ou o lanche, podemos dizer assim, eram já momentos de encontro. E estas festas proporcionam isso. E ao fim e ao cabo, estas festas são quase um patrocínio dessa dimensão também familiar e de fé. Daí que Santa Catarina, mesmo não sendo a patrona, não sendo a padroeira da terra, ela tem e ocupa um lugar muito importante nesta comunidade, que a põe ao fim e ao cabo a mexer, e nós vemos, estão a limpar, estão a colocar luzes, estão a arranjar tudo. Ontem e anteontem estivemos aqui a limpar este adro. As pessoas têm um carinho muito grande e gostam de viver assim à sombra e ao lado, ao fim e ao cabo, sob este olhar de Santa Catarina. Eu ia exatamente referir isso, porque apesar das festas não ter a dimensão de outrora, e aqui falamos numa dimensão mais de lazer, mais profana, a verdade é que as pessoas continuam a dedicar-se profundamente a este espaço, porque quando aqui chegamos, como o Sr. Padre muito bem disse, está a ser aqui embelezado o espaço para a festa. Sim. Eu estava aqui mesmo a pensar nessa parte. Como acontece com muitos outros espaços, eles vão sofrendo este desenvolvimento, esta evolução ao longo dos tempos. E quem vem ao longo destes anos aqui ao Monte Santa Catarina sabe que há este cuidado, desde a terra batida, depois ao cubo, desde os coretos, entretanto vem um espaço muito mais amplo, desde a própria capela ao fim e ao cabo e o seu interior, que pronto, estavam no estado que é próprio, digamos assim, do tempo, e muitas das vezes que se vai desgastando, vão cuidando, e com o tempo as pessoas vão cuidando, vão tratando, digamos assim. E estas pessoas têm rostos, são as comissões de festas, são as famílias, a comunidade, mesmo da parte até da civil, podemos dizer, a Junta de Freguesia que colabora sempre também, e ultimamente até com digamos, esta parte da Casa das Velas, vão colaborando um bocadinho e dando esta dignidade, pois sabem que isto não é um local fechado, mas como vocês veem, não há aqui grandes muros, ao fim e ao cabo é um espaço aberto, há escadas e há entradas por todos os lados. Sr. Padre, ainda antes de falarmos do programa, claro que vai ser aqui resumido à parte religiosa, à parte mais importante, que é a parte religiosa que dá mote a estas festas, mas antes de falar disso, Sr. Padre, pergunto-lhe se sente, e já lhe fiz esta pergunta em relação às festas de Cabeçudos, que as pessoas
pessoas voltaram a dar importância àquilo que tem que ter importância, ou seja, a Santa Catarina propriamente dita. Este tempo é realmente um tempo de purificação, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que estamos a descobrir isso, que não é preciso um grande, digamos assim, um grande rendimento, uma grande angariação para a outra parte, que falava há pouquinho de profana, porque tem, não é? Às vezes, importante também, não é? Também é importante, muito importante. Mas nós percebemos o quê? Que afinal também se reúne e se une a comunidade em volta desta parte mais, digamos assim, que era uma primeira pontapé de partida, era o princípio, esta dimensão da fé, que ao fim e ao cabo era o princípio e estava sempre. Mas isso sentiu-se, ou seja, sente-se um bocadinho esta purificação também do sentir, do fazer, e tantas vezes aquilo que podia ficar desvirtuado, podia ser ao fim e ao cabo fazer a festa à custa do santo. Acho que agora nós vamos tendo essa dimensão mais em conta, porque é mesmo aquilo. E tudo o resto acontece certo, de uma maneira muito mais pessoal, muito mais familiar, essa parte também que é fundamental do encontro, do convívio. Aí sim, eu sinto que estes tempos têm-nos ajudado também a perceber que algo de novo está a surgir e vai surgir. E esperemos que com todos e digamos assim, também com o nosso discernimento possa surgir. Sr. Padre, relativamente a este espaço, ainda antes de falarmos do programa das festas, peço-lhe para me falar um bocadinho deste espaço. Já percebi este espaço e, aliás, é fácil perceber porque diz ali o benfeitor desta capela, o Sr. Domingos Pereira e a sua esposa Dona Felicidade, e estamos a falar de 1918. Este espaço vem da bondade das pessoas, surge porque um dia alguém resolveu criá-lo, fazê-lo nascer. Sim, este monte, se perguntar às pessoas aqui da Terra, elas conhecem muito melhor e sabem muito bem o que era este monte e que são os montes, não é? Sempre locais que nos aproximam de Deus. E este monte nasce, ao fim e ao cabo, podemos dizê-lo assim, como essa tentativa de nos aproximarmos um bocadinho mais de Deus. E não podemos fazer sozinhos, ou seja, fazemos com as pessoas. E desde o século, desde esse início, digamos assim, desse século, do século anterior, esta comunidade, deste espaço repleto de árvores, repleto, digamos assim, quase de um jardim do Éden, converteu em uma capelinha. Foi crescendo, nós vemos um bocadinho, foi crescendo, fomos cuidando, e ela tem um bocadinho esta narrativa destes vários anos, ou destas décadas que foram passando. Desde o seu interior, vemos que ela é muito simples, ela é tem linhas muito práticas, mas cada pormenor, conta uma história. Conta uma história, não é? E esse é o grande desafio. Nós chegamos agora e sabemos que precisamos de intervir nesta capela. Já temos feito, digamos assim, este não é um tempo mais exigente para obras, mas claro, nós temos feito esse levantamento, temos percebido onde é que podemos realmente tratar também e continuar a dar essa dignidade aos materiais e à própria capela em si, e depois também o que ela significa para a comunidade. E vemos isso mesmo. Às vezes é tão difícil, como é que nós vamos restaurar, muitas vezes cuidar, sabendo que cada banco, cada teto, cada porta tem a sua história, o azulejo e tudo mais tem a sua história. E por isso temos que ter também sempre algum cuidado. E então, desde esse espaço, que era um espaço bucólico, como disse muito bem, foi nascendo, foi alargando e por isso mesmo nós, à custa também, realmente, e graças a Deus, à custa destes benfeitores, e muitos deles não têm aqui o nome, claro assim, que sim, que seguiram a estes naturalmente. Sim, não é? e que colaboraram e que colaboram de uma maneira única, há um carinho bela e especial exemplar. Para este espaço. Há um carinho especial. Há um carinho muito grande, porque não só para a terra, mas depois a terra que tem também um gosto muito grande de mostrar também aos outros, ou seja, os vizinhos, e sempre foi assim, neste sentido às vezes dizemos de bairrismo, também ajuda, não é? Então, mostrar também aqui às vezes aos nossos irmãos do lado, também temos aqui um espaço bonito, também gostamos de fazer uma festa bonita, olha o nosso fogo, olha a nossa procissão. Estes pequeninos pormenores que são saudáveis ao fim e ao cabo, porque ao fim e ao cabo uns vão ver o que é que os outros estão a fazer e a viver. Fazem-nos ser melhor, não é? Fazem crescer e fazem manter ao fim e ao cabo esta festa sempre dinâmica.
E um dado interessante que é, contudo, e acima de tudo, estas festas ajudam a quebrar um bocadinho podemos dizer, este fechamento, este isolamento que naturalmente nós estamos todos a viver e vamos, de algum modo, também sentir nos próximos anos este confronto entre estar com pessoas, estarmos rodeados e às vezes estarmos mais isolados. E isto quebra muitas das vezes, Claro, faz pessoas falar, faz recordar e criar memória, ao fim e ao cabo, entre as pessoas e principalmente com os mais jovens que também, e gostam muito também de vir a Santa Catarina, porque ela também olha por eles, porque ela realmente também é também a patrona dos estudantes e eles vão sentindo também essa necessidade e esse carinho de visitar Santa Catarina. Sr. Padre, a verdade é que eu disse no início desta nossa conversa que o Sr. Padre Nuno já nos habituou a ser um bocadinho o nosso guia aqui nesta zona do concelho, na paróquia de Esmeriz e também aqui de Caçudos, e falar um bocadinho das festas que vão decorrendo. E aproveito estes nossos repetidos encontros para lembrar-me que houve uma fase em que tinha uma enorme preocupação com as obras que eram necessárias aqui. Sim, essa preocupação... É um problema que já não se coloca. As obras. Neste momento, naturalmente, que a pandemia veio nos recolocar um bocadinho, às vezes, até nas nossas motivações e determinações. Porque a obra mais essencial é sempre aquela obra humana, não é? A das relações. Esta é mais fácil de se fazer, pedir um orçamento e depois vamos para a frente. A obra humana será sempre a mais exigente e é aí que temos a aprender, e estou a aprender também nesse cuidado e nesse contacto com as pessoas. Neste momento nós sentimos o quê? Sentimos que é necessário, porque há obras que é simplesmente para embelezar, há outras que são fundamentais. Há obras, digamos assim, que precisam de uma intervenção com alguma urgência. Nós, porque temos fé, vamos esperando, vamos, digamos assim, cultivando também essa espera, e acho que neste momento não é o mais importante. Não é o mais importante, nem ao fim e ao cabo queremos deixar esse peso às vezes pelas pessoas, porque como dissemos há pouquinho, elas são as benfeitoras, são as famílias, não é? E por mais ajuda que possamos ter, às vezes de um patrocínio, às vezes também digamos assim, do civil, podemos dizer, da Junta ou da Câmara, importa também saber os tempos das obras e perceber aquilo que é importante neste momento. Sr. Padre, relativamente ao programa destas festas em honra de Santa Catarina, sabemos que as coisas estão diferentes, mas não é por isso que devemos deixar de festejar e de estarmos presentes. Ou seja, a festa vai decorrer no molde mais religioso, mas mesmo assim no sábado e no domingo. Sim, todas as festas têm uma preparação, ou seja, têm um antes, e esse antes ele também envolve as pessoas. E estava aqui a pensar, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo muito semelhantes aos anos anteriores, tirando a outra parte, digamos, mais lúdica, mais de convívio ou de espetáculo. Toda a outra parte ela tem, digamos assim, tem uma preparação, tem um antes que já une e mobiliza as pessoas. Isso não mudou? Eu acho que isso não mudou e sinto que não mudou. Os escoteiros gostam também de preparar a fanfarra, os grupos corais gostam também de preparar a animação coral, a comissão gosta de fazer sempre, como vocês veem, pôr as luzes, gostam de cuidar e zelar pelo andor, pela capela. Há aqui muitas coisas que se mantêm, digamos assim, vamos purificando também alguns gestos. E o mesmo acontece com estas festas. Muito rapidamente, no sábado temos a Eucaristia, como era habitual, será que ao ar livre, toda a celebração do culto será ao ar livre. No sábado sim, às 17 horas, teremos um encontro para também começarmos a animar e a começarmos a mobilizar também a comunidade desde o sábado, em redor de Santa Catarina. No domingo de manhã, mantemos quase este ano, talvez aqui uma pequenina partícula na medida das nossas possibilidades e daquilo que também as circunstâncias assim nos permitem. No domingo também nós queremos manter esta tradição. 8 da manhã a nossa Eucaristia,
onde recebemos e acolhemos os peregrinos e também os da comunidade. Isto sempre no exterior? Sempre no exterior, todas as celebrações no exterior, com o acesso, digamos assim, também controlado, com as cadeiras com o devido distanciamento, sempre com máscara, higienização à entrada e durante também o momento da comunhão, nunca aí nós nos descuidamos nessa parte. E de manhã com a Eucaristia que abre logo esse domingo, logo de manhãzinha, mais ou menos com este sol assim ainda a levantar-se. Quase outonal, não é? Os peregrinos estão aí e este espaço, como vocês veem, torna-se coberto desses devotos, desses amigos de Santa Catarina que trazem tantas motivações e determinações, tanta fé. Logo a seguir, pelas 10 horas, nós não temos a habitual peregrinação, que saía da igreja em direção aqui à capela, dado que também recolhemos o parecer junto à Delegação de Saúde, junto também do Comando da GNR e da Proteção Civil da Câmara Municipal de Famalicão, e que nos aconselharam que não era este ainda o tempo, nem o momento, de acordo com as regras estabelecidas. Mesmo assim, com a ajuda da Comissão, procuraremos também levar o andor, talvez mais móvel e em carro, um pouquinho pelas ruas da comunidade. Santa Catarina anda sempre de braço dado com São Cristóvão. E sempre entenderam aqui que é preciso caminhar, não é? Ele sendo também patrono dos peregrinos, está sempre a caminho e faz caminhar. E é um pouco isso que os santos também nos lembram, este sentido de caminhar na santidade. E então, com o carro, a Comissão quer também percorrer algumas ruas, certo, de uma maneira até muito mais abrangente da nossa paróquia, desta freguesia de São Cristóvão de Cabeçudos. E regressamos por volta das 11 horas e aí começamos com a Eucaristia também solene em honra de Santa Catarina. As celebrações depois terminam aí nessa manhã, aqui neste espaço. E é um pouco o resumo, centrado, e como disse muito bem, mais neste aspecto religioso e, acima de tudo, da vivência da fé, que não deixa também de cruzar com a nossa, com a experiência também humana, com as pessoas, com as famílias. Certo, vêm menos pessoas, provavelmente porque este tempo também ainda retrai alguma vontade, mas nós temos confiança que pouco a pouco as coisas vão voltando à normalidade. Mas mais que tudo vamos nós também habituando a novas realidades, não é? E a novas certezas que vão surgindo e que se vão fortalecendo também, porque este tempo de pandemia de algum modo também nos levou a isso, levou a perceber que não podemos voltar àquele passado, não é? Claro. Mas importa realmente também caminharmos para a frente. E o facto de querermos, e partilho de querermos muito esta peregrinação é para dizer isto mesmo, ou seja, é certo que nós precisamos de manter esta peregrinação, este caminhar, este rezar em conjunto e no caminho, não é? Mas ao mesmo tempo também temos que perceber que algumas coisas precisam de tempo. E certo, num tempo muito breve, nós voltaremos a ter as festas de Santa Catarina com um novo rosto, mas sem perder o essencial. Sr. Padre, para terminarmos, ou ainda antes de terminarmos, e de forma mais rápida, a verdade é que, já foi dizendo, Santa Catarina é patrona dos estudantes, portanto estamos quase no início do ano escolar, fica esse convite para virem pedir força para o ano escolar, e mais, ela é patrona de que... para além dos estudantes? Nós, se formos consultar, ela tem um vasto, digamos assim, um vasto leque daqueles que vai auxiliando, além dos estudantes, além também daqueles que procuram também a sabedoria. Aqui diz para que dê bom juízo. Para aqueles que também trabalham em ofícios relacionados até com a sua, digamos assim, a forma como foi martirizada, os trituradores, ou aqueles ligados, digamos assim, a essa parte da trituração, dado que ela também sofre esse martírio da roda. Ela apresenta um conjunto vasto, digamos assim.
ela está ligada a esta parte também daqueles que investigam, daqueles que cuidam da filosofia. Os estudiosos, Exatamente, talvez. exatamente, daqueles que estão nesta dimensão do conhecimento. E eu acho que ela lembra isso e muito bem, ou seja, nós percebemos que no início de um ano escolar é interessante e é importante consagrarmos um bocadinho também do nosso tempo e das nossas forças ao conhecimento. E então, e como eu gosto sempre de lembrar, rezarmos pelos professores, rezarmos pelos pais, rezarmos pelos catequistas, rezarmos por aqueles que estão de algum modo a educar e a fazer crescer, quer na fé, quer no conhecimento. Aliás, eu até diria que ali há aqui dois bons fatores, que é a questão da escola, Sim. ela ser patrona dos estudantes, e o bom juízo. Portanto, o ideal é ela conseguir fazer essas duas coisas, não é? E falo bem. Eu acho que sim. Vemos muitos universitários que nestes dias acorrem aqui, gostam de agradecer, gostam de pedir. E esta marca é interessante, este sentido, digamos assim, de nos colocarmos sob a proteção de Santa Catarina, para nós, para quem tem fé, tem todo o sentido. E eu acho que ganha ainda mais sentido à nossa procura de conhecimento, porque ao fim e ao cabo é isto que nós queremos também junto dos mais pequeninos, dos filhos. Os pais querem ver realmente os seus filhos a crescer e bem formados. Se tivermos este patrocínio, digamos assim, de Santa Catarina, tanto melhor, mas que não seja realmente aquele sentido quase de amuleto, não é isso, não é? Não é uma mera superstição, é olhar para ela e ver que afinal é possível também ser alguém de um conhecimento belo, dedicado a Cristo e dedicado também, digamos assim, aos outros, neste caso, a levar conhecimento, a levar um pouco mais de sabedoria também para a vida. Sr. Padre, o convite é para que as pessoas venham, sim. Há pouco foi dizendo algo muito interessante. Venham, mas com calma. Isto vai acabar por voltar à normalidade e temos que nos adaptar aos tempos que estamos. Portanto, venham, mas com todas as cautelas. Sim, nesse aspecto nós colocamos sempre, mesmo nas nossas celebrações, procuramos, digamos assim, sempre levar esse sentido de segurança, de tranquilidade e de paz. Sendo ao ar livre, não há razões para dizer eu não vejo, eu não ouço, claro, ou eu não consigo aceder àquilo. Não, conseguimos. E mesmo aqui na entrada da capela estará sempre alguém à entrada para higienizar, mesmo a quantidade, não costuma ficar muita gente parada dentro da capela, mas o período de oração e tudo mais é sempre respeitado, está sempre aqui alguém da parte da Comissão, do Conselho Económico, está sempre aqui alguém a guiar e a orientar. Para quê? Para que as pessoas sintam, como é, digamos assim, uma das marcas deste monte, uma tranquilidade, uma serenidade. E então, nesse dia de festa, vai sentir tudo isso e uma forte esperança para que nos próximos anos possamos voltar, digamos assim, sem máscara, pelo menos. Sem distanciamento social. Sem distanciamento e com mais, talvez com mais segurança e certeza destes tempos. Daí também o nosso cansaço, porque parece que isto não tem fim, mas importa realmente que Santa Catarina também nos anime nessa esperança e nessa certeza de que vamos voltar realmente a ter um tempo melhor, um tempo, é verdade, diferente, mas também mais, digamos assim, mais integrados nestes novos tempos. Sr. Padre Nuno, muito obrigada por nos ajudar e mais uma vez nos guiar a perceber um pouco melhor da história de uma paróquia, mas também de uma festa, de uma santa, Santa Catarina, que é a patrona então dos estudantes e também daqueles que procuram ter bom juízo ou mais juízo, e é um bom momento para vir cá para aquelas pessoas que não conhecem por razões muito simples. Primeiro porque estamos a começar o ano escolar e também, sobretudo, para conhecer este belíssimo local, que é mais um local icónico aqui de Vila Nova de Famalicão e que abrilhanta estas festas de Santa Catarina, que convidam, as festas convidam a visitar também este espaço que fica aqui na freguesia de Santa Catarina, na freguesia de Cabeçusa, aliás, e que convidam a visitar este espaço. Fica só esse pedido final, é sempre importante reiterar que a pandemia não terminou e as pessoas são
estão convidadas a vir cá, como disse o Padre Nuno, mas sempre com as devidas cautelas, distanciamento, máscara, higienização das mãos e também referir que estas portas vão se abrir para acolher aquelas pessoas que querem vir cá prestar também a sua homenagem a Santa Catarina.